Olá, meu nome é Eduardo Evangelista Alves e é um prazer estar aqui no Congresso Internacional de Administração para apresentar o trabalho que desenvolvi juntamente com os coautores desde Cristina Correia Igarashi e o Wagner Igarashi, ambos da Universidade Estadual de Maringá. E o trabalho intitulado como Impacto da troca de remuneração formal por pacotes de benefícios na decisão acadêmica, percepção e preferências. Então, sabemos que o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo, né? E as empresas ela acaba buscando estratégias para atrair e reter talentos. Então, a remuneração ela deixou de ser apenas o salário, pois os benefícios eles passaram a ter um papel estratégico muito grande neste processo, né? Então, autores como Chiavinato destacam a importância dessas práticas para motivar e reter funcionários, né? E o quanto isso estão impactando diretamente aí nessa produtividade. No entanto, ainda existe pouca atenção à remuneração ao longo prazo, como os benefícios relacionados a acidente de trabalho e aposentadoria. Então, diante disso, de tudo isso que a gente trouxe como introdução, né, é nesse contexto que surgiu a pesquisa. Então, assim, a questão da pesquisa foi: qual a percepção dos acadêmicos sobre a troca de remuneração formal por pacote de benefícios, com o objetivo principal ali de analisar o impacto, né, dessa decisão dos acadêmicos em considerar as ofertas de trabalho. Para isso, a gente utilizou uma pesquisa qualitativa e descritiva, então, utilizando um questionário estruturado em escala Larcher. O público-alvo foram os acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, e com 105 ali respostas válidas, né? E essas respostas foram coletadas ali no período de 5 a 30 de setembro de 2024. Então, como um embasamento ali, né, na literatura, então a remuneração ela é compreendida como a quantia paga diretamente pelo trabalho ali prestado do funcionário, né? Então, que o valor realmente que o colaborador recebe em troca das atividades. Já esses benefícios, eles correspondem aos incentivos adicionais, né, oferecidos pela empresa, que podem ser tanto de natureza financeira, como bônus, participação ali, também ou também como os benefícios não financeiros, como horários flexíveis, auxílio educação e até mesmo políticas de reconhecimento que ocorre ali dentro da empresa. Então, a combinação entre remuneração e benefícios ela é amplamente considerada essencial ali para essa motivação, engajamento e retenção desses talentos nas empresas. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo que o salário garante uma segurança financeira ali para o funcionário, né, os benefícios eles geram uma percepção de cuidado, de valorização, né, de apoio, né, do funcionário. Então, isso acaba criando uma relação mesmo, né, entre empresa e funcionário. Né? Então, pesquisas anteriores até apontam que em determinadas situações os benefícios pode inclusive substituir ali parcialmente o salário como um fator motivacional, né? Já que muitas vezes eles oferecem essa vantagem, né? Que isso acaba gerando o impacto ali na qualidade de vida, né, do funcionário e até a satisfação ali naquele ambiente de trabalho. Então, em relação aos resultados ali, né, então a relação, a gente primeiro fez uma relação do perfil dos respondentes, né? Então, a gente teve uma participação maior participação do curso de Ciências Contábeis, que foi representado por 52% dos respondentes, seguidos por Administração, com 31%, Economia 11% e Afins Secretariado Executivo Trilingue, com 7%, tá?
Então aqui a gente realmente quis entender, né, qual que era o que os respondentes iriam optar ali por uma remuneração, né? Então foi identificado através desse questionário, né, que 56% dos respondentes optaram por uma remuneração fixa mínima, que é o piso da categoria, mais os pacotes de benefícios não financeiros, como vale alimentação, flexibilidade de trabalho e o desenvolvimento profissional. Enquanto 40% preferem uma remuneração fixa ali, que é o piso da categoria, mas os pacotes de benefícios financeiros. Então, plano de saúde, participação nos lucros e auxílio ali, formação. E apenas 4% ali preferem uma remuneração fixa condizente com a função desempenhada. E vale ressaltar que aqui, né, nesta última, dos 4%, fixa condizente com a função desempenhada e não mais o piso da categoria, né? Então, isso é muito importante ressaltar, tá? Diante disso, a gente fez algumas afirmativas a fim de analisar ali a forma de remuneração e em relação, né, essa retenção de talentos. E diante dessas afirmativas que a gente passou a eles, a gente concluiu que 90% concordam que os pontos de benefícios ali, né, eles retêm realmente os talentos, né? Então, o quão importante é esses pacotes. Então, isso vem fortalecendo muito o estudo do autor Teixeira, que utilizamos bastante aqui nesta pesquisa, tá? Então, nessa afirmativa, a gente gostaria, né, a gente quis entender qual que era a percepção desses acadêmicos em uma possível troca de emprego. Então, 66% aí dos acadêmicos, eles realmente trocariam o emprego para receber um salário fixo mais os pacotes de benefícios. 25% foram neutros e apenas 9% ficariam ali no emprego atual. Então, isso vale ressaltar que o salário bruto final ele é o mesmo, né, de 13.100, mas por se ter um pacote de benefícios ali, isso acaba dando uma percepção diferente ali para os acadêmicos, tá? Então a gente realizou diante disso um comparativo, né, entre a remuneração fixa e a remuneração fixa mais os pacotes de benefícios. Então nota que nesse contexto a gente desconsiderou ali os descontos que normalmente as empresas acabam colocando ali, né, em relação aos benefícios, e realmente acaba tendo um ganho em relação à remuneração fixa. Então, neste contexto, a remuneração mais os pacotes de benefícios, ela acaba sendo favorável ali para o funcionário, né, durante, né, nesse mês. Só que quando, né, nesse próximo slide, como vocês podem ver, quando a gente projeta isso, né, quando a gente analisa esses valores, tanto de salário fixo e salário fixo mais pacote de benefícios, em relação também às férias e 13º, já muda o cenário, né? Então, a remuneração fixa ela acaba sendo superior à remuneração mais os pacotes de benefícios. Isto porque os pacotes de benefícios, eles não são inclusos na base de cálculos de férias e 13º. E esta informação, muitas vezes, ela acaba passando despercebido ali pelos empregados antes de tomar as decisões ali de uma possível troca de emprego. Também a gente realizou aí essa projeção em 5 anos, né? E aí a diferença é mínima, né? De apenas R$332 ali. E daí, novamente, eu gostaria de ressaltar que, principalmente ali na linha de salário líquido, que não foi considerado descontos ali aplicado em contrapartida aos benefícios, né? Mas que também podemos falar que essa diferença é irrisória, uma vez nesse montante, né, em projeção de 5 anos, uma diferença apenas de ali R$332, né? Então, né, ali por fim das análises, a gente realizou uma comparação, mas no impacto em verbas rescisórias, né? Ali numa possível demissão nesse funcionário nesse contexto de
de saída da empresa, né? E daí a gente nota que nesse contexto realmente notamos uma diferença super mais favorável à remuneração fixa somente, né? Por quê? Porque novamente a gente enfatiza que os pacotes de benefícios eles não são somados aos cálculos de fim rescisórios, né? Então, até ali nos valores de seguro-desemprego, por exemplo, os benefícios não são somados, é realmente somente o salário. Então, isso é importante enfatizar, tá? Diante disso, nas considerações finais, então, realmente é observado que a escolha entre a remuneração fixa e os pacotes de benefícios é um tema muito relevante nas decisões ali na carreira desses acadêmicos, né? Então, os dados, eles coletados, eles mostram para nós que a maioria realmente prefere uma remuneração fixa somado a esses pacotes de benefícios, sobretudo os benefícios não financeiros, né? Então, quando a gente realizou essas projeções financeiras ao longo de 5 anos, revelou que essa diferença, como mencionei anteriormente, é realmente pequena, mas para a estabilidade ao longo prazo, a remuneração fixa ainda apresenta vantagens, né? Então, qual que é a percepção dos acadêmicos sobre essa troca, né, de pacote de benefícios? Então, 96% é indiscutível que prefere a remuneração fixa com os pacotes de benefícios adicionais, tá? E 56% tem a preferência por benefícios não financeiros, enquanto apenas 40% ali preferem os benefícios financeiros, né? Então, embora esses pacotes de benefícios sejam uma estratégia realmente eficaz ali para atrair esses candidatos e as empresas utilizam muito bem isso, né? O seu impacto ao longo do prazo, ela realmente tem que ser cuidadosamente ali ponderado a esses empregados, né? Como eu até mencionei anteriormente, né? Às vezes ali na tomada de decisão ele não acaba realizando toda essa análise, né? Não acaba realizando essas projeções. Ah, minha projeção mensal, ok, projeção em 5 anos, em verbas rescisórias. Então é bom ressaltar isso e esse é um ponto importante que a gente vem tratando, tá? E finalizando aqui, essas foram algumas referências que a gente utilizou para ter todo esse embasamento durante a nossa pesquisa, tá? E me coloco aí à disposição para caso vocês queiram, aí a gente está à disposição. Muito obrigado e até mais.